mais uma vez no espaço Quality Pilates, na cidade de Elísio Medrado. Nosso parceiro, imenso prazer estar nesse espaço aconchegante. Visite o espaço Quality Pilates agora mesmo na cidade de Elísio Medrado. Doutora Heloísa Andrade, fisioterapeuta. Viemos dessa vez para falar sobre o Fevereiro Roxo, alertar a população de Elísio Medrado, a população da região, sobre o Fevereiro Roxo. Muito bom dia, já perguntando o que é o Fevereiro Roxo, qual a importância do Fevereiro Roxo para a sociedade. Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Para mim também é um imenso privilégio, né, ter a equipe de vocês abordando junto comigo esse tema, que é um tema muito importante. O Fevereiro Roxo foi um mês, né, escolhido pelo Ministério da Saúde para realizar a campanha de prevenção, conscientização e tratamento das doenças, o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer. Então, geralmente, é comum a gente ver alguns temas, algumas doenças sendo abordadas em diferentes meses, com cores diferentes. Então, o Fevereiro Roxo é direcionado para a conscientização e prevenção dessas 3 doenças, que não tem assim tanta semelhança, né? Tem alguns pontos em comum, mas a principal semelhança, né, e ponto em comum entre elas é por serem doenças consideradas incuráveis. E assim, o Fevereiro Roxo, ele começou essa campanha desde 2014, e nessa campanha a gente aborda durante todo o mês de fevereiro, né, sobre o que são essas doenças, como tratar. Isso facilita o diagnóstico, facilita o acesso à informação sobre essas doenças e traz mais conhecimento, né, para a população, para saber lidar, né, tanto as pessoas que se identificam com aqueles sintomas, quadros clínicos, quanto os familiares que convivem com pessoas que possuem essas doenças. Então, assim, é um tempo que se tem durante um mês de se estar abordando, falando sobre isso. E nós aqui do Espaço Quality, né, adotamos isso também, por termos pacientes com essas doenças, né, e a gente precisa mesmo estar passando, a gente vê essa importância de passar a informação sobre essas doenças. Doutora, quais são as pessoas que podem, no caso, adquirir essa doença reumática? Existe um grupo de pessoas que estão mais, assim, em risco de ter essa doença? Então, Fábio, geralmente a gente escuta falar muito sobre reumatismo, né? E a gente relaciona esse tipo de problema a pessoas idosas. Só que as doenças reumáticas, elas podem atingir qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Alguns problemas reumáticos, algumas doenças reumáticas, elas acometem mais o sexo feminino do que o masculino, cor, né? Então, assim, vão ter esses fatores que vão diferenciar, mas depende muito do tipo de doenças, e são inúmeras as doenças reumáticas. Inúmeras. Geralmente, essas doenças, elas afetam o aparelho locomotor, ossos, músculos, ligamentos, tendões, e levam o indivíduo a conviver com dor, né? É possível chegar e equilibrar, né, os sinais e sintomas, porém, é preciso também ter um tratamento continuado. Doutor, é de conhecimento de todos, até mesmo das suas postagens nas redes sociais, que a senhora tem uma doença reumática. Quais são as principais dificuldades que a senhora enfrenta no dia a dia? Fala um pouco para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Bem, para mim, hoje, falar sobre isso é mais tranquilo, né? Mas, assim, há 3 anos e meio, mais ou menos, eu descobri, né, foi feito o diagnóstico do lúpus, que é uma doença reumática, o lúpus eritematoso sistêmico, como ele é mais conhecido. Primeiro eu vou falar um pouquinho assim do que é o lúpus, né, para a gente poder entender. Essas doenças, elas têm alguns sinais e sintomas semelhantes, isso dificulta muito o diagnóstico, diferenciação de uma e outra. Tem pessoas que podem ter doenças reumáticas associadas, e no meu caso, né, segundo o diagnóstico médico, eu tenho um lúpus eritematoso sistêmico. Existem 2 tipos diferentes de lúpus, que é o lúpus discoide,
que é quando afeta apenas a pele, né, principalmente na região da face, da nuca e partes do corpo, geralmente manchas avermelhadas, até ferimentos. E no rosto é uma marquinha bastante comum, que é conhecido como a mancha em asa de borboleta, o rush malar, em que há um formato mesmo da asa de borboleta nessa região da face. E quando essa mancha ela está bem visível, isso indica um sinal de atividade da doença. Porque o lúpus ele é uma doença autoimune. Nós temos o sistema imunológico que foi feito para nos defender de agentes invasores, né, infecciosos. E o paciente com lúpus, o sistema imunológico dele entende que as próprias células de defesas são ruins. Então, é um corpo atacando o próprio corpo e pode afetar qualquer órgão e tecido do corpo. Por isso que é considerado sistêmico. Quando a pessoa apresenta, né, sinais e sintomas em mais de uma região, né, que acomete mais de um órgão, ele é considerado lúpus eritematoso sistêmico. Quando é apenas na pele, as lesões, ele é considerado como lúpus discoide. E assim, como as outras doenças reumáticas, o lúpus ele é uma doença de caráter inflamatório, né, que também traz a questão da dor presente, né, principalmente nas articulações. Pode haver mialgia também, que é a dor muscular. Mas é super, assim, o paciente, na verdade, ele vai desenvolver se educar, né, para conviver com esses sinais e sintomas. No meu caso, na fase aguda da doença, porque ela é uma doença que você vai ter períodos de atividade e períodos de remissão. Pode chegar um momento do paciente até esquecer que tem a doença, não sentir nada. Mesmo os exames, né, de sangue, principalmente, que são os exames que mostram a presença das desordens, né, a presença de autoanticorpos, né, dessa produção de células de anticorpos desorganizadas, e a pessoa não está sentindo nada. Em outros momentos, no período de atividade, a pessoa pode cursar com dor, com inchaço, com fadiga, né, excessiva, e limitar as atividades funcionais. No período agudo da doença, eu tive que parar de trabalhar, eu fiquei mais ou menos 2 a 3 meses sem trabalhar, né? Foi uma fase muito difícil, porque foram 9 meses até eu fazer o diagnóstico, ter o diagnóstico da doença. Enquanto isso, eu sofri muito com as lesões na pele e com as poliartrites, né? Chegando a não conseguir ficar em pé. Então, foi um momento muito difícil. Eu, com minha filhinha pequena, não podia, né, cuidar da minha filha, então isso mexeu muito com o meu psicológico, com o meu emocional. E foi quando eu percebi que os efeitos psicológicos, né, de forma negativa sobre mim, agravaram mais ainda o quadro da doença. Porque os fatores, às vezes as pessoas falam que o lúpus é emocional, mas a questão não é que o lúpus é emocional. Fatores emocionais podem desencadear uma crise, né? Pode influenciar no quadro clínico do paciente. Então, assim, à medida que eu fui conhecendo o problema, que eu fui me familiarizando, né, começando o tratamento, seguindo tudo certinho, foi possível estabilizar esse processo da doença. As medicações no lúpus são medicações continuadas, né? A gente não pode parar de tomar. A medicação principal do lúpus é a hidroxicloroquina, que é um remédio, um antimalárico, né? A gente toma um antimalárico, e o corticoide, né? Que geralmente está sempre nos tratamentos de doenças autoimunes. E, assim, essas medicações possuem efeitos colaterais, né, que afetam o organismo, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Hoje, graças a Deus, devido ao apoio muito, né, da minha família, de amigos, de colegas, graças a Deus, Deus me abençoou muito nesse sentido. Eu recebi assim, uma força muito grande, incentivo muito grande, porque eu cheguei até a pensar em desistir da minha profissão, porque imagine, uma profissional da saúde que lida com o corpo humano, com o movimento humano, sem conseguir se movimentar direito, né, sem conseguir pentear o cabelo.
Aproveitando esse gancho, desculpa, como a senhora se sente em ser uma profissional, uma fisioterapeuta, passando por essa situação de uma doença reumática? É isso. Hoje, eu acho que eu já estou sabendo lidar com esse problema. Não é um problema fácil, mas eu já entendo, né, como lidar, já conheço quando alguns sinais e sintomas se manifestam, então eu já procuro me ajudar, né, de alguma forma, seja emocional, seja nutricional, seja em atividade física. Então eu procuro evitar também fatores de risco, né? Sedentarismo, eu preciso estar fazendo atividade física sempre. Alimentação, né? O descanso. Então, tudo isso, hoje, eu já sei lidar melhor. E o acompanhamento médico, né? Que é muito importante. A cada 3 meses, a gente faz a avaliação reumática e a gente consegue controlar, né? Graças a Deus, a doença em mim ela está estabilizada. E eu me surpreendo e comigo a cada dia, porque hoje eu desempenho as minhas atividades, né, sem limitação funcional. Tenho alguns cuidados, né, tenho que tomar algumas medidas de cuidados, mas, graças a Deus, eu estou conseguindo desempenhar o meu papel, né, como eu amo, como eu gosto na minha profissão. Então, é claro, né, que essa doença mudou muita coisa em tua vida, né? Sim. Mudou muita coisa e te limita a muitas coisas essa doença. Sim, principalmente porque o paciente com lúpus, ele deve evitar algumas coisas, né? A exposição solar mesmo é extremamente prejudicial. A radiação da luz do sol pode desencadear uma crise, pode estimular os processos inflamatórios. Então, assim, eu não posso descuidar do protetor solar, eu não posso descuidar de outras medidas de fotoproteção. Então, ir à praia hoje é todo um planejamento, né? A gente, não que seja saudável, né? A pessoa está se expondo ao sol por horas prolongadas, mas eu sempre tenho que ter um cuidado redobrado com relação a isso, para não desencadear uma crise. E, como eu já falei, adotar medidas, né, que eu já falo com meus alunos, com meus pacientes, para evitar o sedentarismo, para, né, procurar ter uma melhor qualidade de vida. E aí, pronto, a gente fala, eu hoje, como profissional de saúde,